A compreensão do que é Deus tem sido, desde os primórdios da humanidade, um dos temas mais profundos e misteriosos abordados pela filosofia, pela teologia e pela própria experiência existencial. Ao longo dos séculos, diferentes culturas e tradições ofereceram interpretações singulares desse conceito, tentando decifrar o inefável, o absoluto e o transcendente. Para alguns, Deus é a causa primária de tudo o que existe, a inteligência suprema que ordena o universo e dá sentido à existência. Para outros, Deus manifesta-se em todas as coisas, em cada detalhe da natureza, revelando-se através da beleza, do amor e da complexidade da vida. Independentemente da abordagem, a ideia de Deus costuma evocar a noção de um ser ou princípio que está além das limitações humanas, capaz de abarcar tanto a imensidão do cosmos quanto a intimidade do espírito. No âmbito da teologia, Deus é frequentemente concebido como um ente pessoal, dotado de vontade e intenção, que se relaciona com a criação e com os seres que nela habitam. Essa perspectiva está presente nas tradições monoteístas, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, onde Deus é visto como um ser único, onipotente, onisciente e onipresente. Nessas tradições, a revelação divina, por meio de escrituras sagradas e de experiências místicas, confere a Deus um papel central na história da humanidade, servindo como guia moral e fonte de esperança para os fiéis. A ideia de um Deus pessoal que interage com os seres humanos traz consigo a noção de um relacionamento íntimo e dinâmico, onde a oração, o culto e a devoção são formas de aproximação com o divino. Por outro lado, correntes filosóficas e espirituais mais contemporâneas tendem a enfatizar uma visão de Deus como princípio imanente, ou seja, uma realidade que não está separada do mundo, mas que o permeia e o sustenta. Nessa perspectiva, Deus pode ser entendido como a essência vital presente em cada manifestação da existência, representando a unidade e a interconexão de todas as coisas. Essa abordagem, muitas vezes associada a tradições orientais e a interpretações místicas, destaca a ideia de que o divino se revela através da experiência direta e da percepção interior, permitindo que cada indivíduo se reconecte com a fonte primordial da vida. Aqui, a divindade não é algo distante ou abstrato, mas sim uma presença constante e transformadora, que se manifesta na harmonia do universo e na busca incessante pelo autoconhecimento. A ciência, em seu desenvolvimento, também tem contribuído para o debate sobre a natureza de Deus, embora sem oferecer uma resposta definitiva. Muitos cientistas e filósofos da ciência enxergam o divino como uma metáfora para o mistério que envolve a existência, a complexidade da natureza e as leis que regem o cosmos. Essa visão não pretende reduzir Deus a um conceito puramente científico, mas sim utilizar a linguagem da ciência para explorar as dimensões que ultrapassam o empiricamente verificável. Assim, a ideia de Deus se torna um ponto de intersecção entre a razão e a fé, convidando a uma reflexão profunda sobre o significado da vida e o lugar do ser humano no universo. A beleza das galáxias, a ordem dos sistemas naturais e a intricada rede da vida podem ser interpretadas como pistas de uma inteligência maior, uma mente cósmica que se expressa de maneira sutil e inesgotável. Além das dimensões teológica, filosófica e científica, a experiência pessoal e a vivência espiritual têm desempenhado um papel fundamental na formação da ideia de Deus. Muitos relatos de experiências místicas e de transformação interior apontam para a existência de uma realidade que transcende o material, revelando uma dimensão de amor,
compaixão e unidade que não pode ser plenamente explicada pelas palavras. Essas experiências, que variam de visões intensas a momentos de profunda paz e clareza, sugerem que o encontro com o divino é algo inerente à condição humana, um chamado interior para transcender as limitações do ego e se abrir para uma conexão maior com o todo. Nesse sentido, Deus pode ser visto como a presença que nos convida a um despertar espiritual, a uma vivência mais plena e autêntica, onde o sentimento de separação dá lugar à percepção de uma realidade interligada e harmoniosa. Em síntese, tentar definir de maneira conclusiva o que é Deus pode parecer um empreendimento ousado, dado que o conceito abrange dimensões que vão além da linguagem e do pensamento racionais. Deus pode ser compreendido tanto como um ser pessoal, que se relaciona e intervém na história da humanidade, quanto como uma força ou essência imanente, que se manifesta em cada aspecto da existência. Essa dualidade reflete a riqueza e a profundidade do mistério divino, que se revela de formas diversas, conforme o contexto cultural, histórico e individual. O desafio de explicar o que é Deus, portanto, reside não apenas na tentativa de delimitar um conceito, mas também na abertura para a experiência e para o reconhecimento das inúmeras facetas da realidade. Cada ser humano, em sua jornada, pode encontrar no divino uma fonte de inspiração, de consolo e de transformação, que o convida a explorar as fronteiras do conhecido e a abraçar o mistério com humildade e reverência. Ao mesmo tempo, a busca por compreender Deus impulsiona um diálogo contínuo entre a razão e a fé, entre a ciência e a espiritualidade. Essa busca não se limita a respostas prontas ou dogmáticas, mas se manifesta na disposição para questionar, para aprender e para se entregar a uma experiência que, por vezes, desafia as convenções do pensamento racional. Nesse percurso, a ideia de Deus emerge como uma metáfora para o infinito, para a unidade primordial que conecta todas as formas de vida e para a capacidade humana de sonhar e de criar. Assim, Deus pode ser entendido não apenas como um objeto de adoração, mas como uma inspiração para a transformação pessoal e coletiva, um convite para transcender as limitações do individual e abraçar a complexidade do universo com coragem e imaginação. Contudo, é importante reconhecer que a tentativa de descrever o que é Deus nunca se esgota em uma única definição ou em um único paradigma. A riqueza do conceito divino reside justamente em sua capacidade de se reinventar, de dialogar com diferentes saberes e de se adaptar às transformações culturais e espirituais ao longo do tempo. Seja na quietude contemplativa de um mosteiro, nas vibrantes manifestações da fé popular ou nas sutis descobertas da consciência científica, a presença do divino se faz sentir de maneira única e pessoal. Dessa forma, a experiência de Deus torna-se um convite à contínua exploração do mistério da existência, uma jornada que desafia a razão e, ao mesmo tempo, eleva o espírito a patamares de compreensão que, embora inatingíveis em sua totalidade, iluminam o caminho para uma vida de significado e de conexão profunda com o universo. Em última análise, a definição de Deus pode ser vista como uma construção dinâmica, que se renova a cada instante, a cada descoberta e a cada experiência transformadora. Assim, mais do que uma entidade fixa ou um conceito imutável, Deus se revela como a essência da mudança, da renovação e da esperança. Ele é o ponto de encontro entre o finito e o infinito, entre o humano e o divino,
E, nesse encontro, reside a possibilidade de um recomeço, de uma vivência plena e de um entendimento mais profundo do que significa existir. A cada passo nessa jornada, somos convidados a questionar, a duvidar e, sobretudo, a nos abrir para a grandiosidade do mistério que habita o coração de cada ser, permitindo que a luz do divino ilumine os recantos mais profundos da nossa alma e nos conduza a uma comunhão que transcende as fronteiras do tempo e do espaço. Quando examinamos a ideia de Deus sob a ótica da experiência pessoal, encontramos uma diversidade de relatos que apontam para a existência de uma realidade que vai além do palpável e do mensurável. Muitos indivíduos relatam momentos em que se sentiram profundamente conectados a algo maior, uma presença que transcende o cotidiano e que lhes revela a vastidão do mistério da vida. Tais experiências, embora difíceis de serem traduzidas em palavras, têm o poder de transformar a percepção do ser e de abrir caminho para uma nova compreensão da existência. Essa conexão com o divino, frequentemente descrita em termos de amor incondicional, paz absoluta e clareza interior, desafia os limites da linguagem e convida cada um a buscar, de forma sincera e despretensiosa, a verdade que se esconde nas entrelinhas do universo. A partir de uma perspectiva filosófica, o conceito de Deus pode ser visto como um símbolo da busca incessante pelo sentido da existência. Filósofos ao longo da história, desde os pré-socráticos até os pensadores contemporâneos, dedicaram-se a investigar a natureza do ser, do infinito e do absoluto. Nesse contexto, Deus surge como a representação do que é eterno, imutável e, ao mesmo tempo, presente em cada momento da realidade. Essa visão filosófica não se limita a dogmas ou doutrinas, mas propõe um convite à reflexão profunda, estimulando o indivíduo a transcender os limites do conhecimento imediato e a aventurar-se em territórios onde a razão e a intuição se encontram. Em termos práticos, a ideia de Deus também tem implicações significativas na forma como as pessoas vivem e se relacionam com o mundo. A crença em uma força superior pode ser um poderoso elemento de coesão social, inspirando ações de compaixão, solidariedade e justiça. Muitos movimentos sociais e humanitários encontraram no ideal divino a motivação para lutar contra as desigualdades e promover a dignidade humana. Essa dimensão prática da fé demonstra que, independentemente da forma que se adote para conceber o divino, a experiência de Deus tem o potencial de transformar a sociedade, promovendo valores que transcendem as barreiras culturais e individuais. Do ponto de vista espiritual, Deus é frequentemente associado à ideia de transcendência, a capacidade de elevar o espírito e de conectar o ser humano com o mistério da criação. Essa conexão, que pode ser cultivada por meio da meditação, da oração ou de práticas contemplativas, permite que o indivíduo experimente momentos de profunda revelação e de entendimento sobre a sua própria existência. Nesse estado de consciência ampliada, a dualidade entre o sujeito e o objeto se dissolve, dando lugar a uma sensação de unidade e de pertencimento a algo maior. Assim, a experiência do divino torna-se um caminho para a autotranscendência, para a superação das limitações impostas pelo ego e para a descoberta de um sentido mais amplo da realidade. Embora as tentativas de definir Deus tenham assumido diferentes contornos ao longo da história, é possível identificar em todas elas um elemento comum: a busca por compreender o que não pode ser compreendido. Essa busca,
que se manifesta tanto na ciência quanto na arte, na filosofia quanto na espiritualidade, revela o anseio humano por transcender as fronteiras do conhecido e por acessar um nível de existência onde a verdade e a beleza se encontram. Deus, nesse sentido, pode ser entendido como a personificação desse ideal, como a expressão máxima daquilo que é sublime e que desafia a compreensão total do intelecto. A capacidade de admirar o mistério da vida, de se maravilhar com a complexidade do universo e de encontrar sentido mesmo nas adversidades são manifestações dessa busca que, em última análise, nos conduz a uma relação mais íntima com o divino. Para aqueles que optam por uma abordagem mais racional, a ideia de Deus pode ser vista como um conceito que simboliza os limites do conhecimento humano e a necessidade de explicar o inexplicável. Nesse contexto, Deus não é necessariamente um ser dotado de personalidade ou de vontade, mas uma representação do desconhecido, da ordem subjacente que governa o universo e que ainda escapa à completa compreensão científica. Essa perspectiva, que se alinha com as correntes de pensamento cético e empirista, não nega a existência de uma realidade maior, mas coloca a ênfase na contínua busca por respostas e na valorização do método científico como ferramenta para explorar os mistérios da existência. Contudo, mesmo naqueles que adotam uma visão mais racional e analítica, a ideia de Deus continua a exercer uma influência profunda, inspirando reflexões sobre o significado da vida e sobre a natureza da consciência. A convergência entre a ciência e a espiritualidade tem levado muitos pensadores a reconsiderar as fronteiras entre o material e o imaterial, a reconhecer que a busca pelo conhecimento e a busca pela transcendência podem caminhar lado a lado. Nesse diálogo entre a razão e a fé, a ideia de Deus emerge como um ponto de confluência, uma interseção onde se encontram as diferentes facetas da experiência humana, desde o rigor científico até a sensibilidade artística e a profundidade dos sentimentos espirituais. Ao refletir sobre o que é Deus, somos desafiados a transcender as definições simplistas e a abraçar a complexidade inerente à existência. Deus pode ser, ao mesmo tempo, a força que impulsiona o movimento das estrelas e o mistério que habita o coração do ser humano, a energia vital que anima a matéria e a presença silenciosa que conforta em momentos de dor e incerteza. Essa dualidade, que pode parecer paradoxal, é uma das características mais marcantes do conceito divino, que se recusa a ser limitado por categorias ou definições rígidas. Em vez disso, Deus se apresenta como uma realidade multifacetada, cujas nuances se revelam em cada gesto de amor, em cada ato de compaixão e em cada instante de contemplação. Em última análise, o que é Deus pode ser entendido como o símbolo daquilo que está além de nós, a representação da totalidade do ser e do mistério que une todas as coisas. Seja na forma de uma divindade pessoal que se importa com o destino de cada indivíduo, seja como uma força impessoal que permeia o universo, a ideia de Deus nos convida a explorar os limites da nossa compreensão e a abraçar o desconhecido com coragem e humildade. Essa jornada, que é tanto intelectual quanto espiritual, exige de nós a disposição para questionar, para sentir e para transformar a nossa própria existência. Assim, ao tentar definir Deus, percebemos que, mais do que uma resposta definitiva, o que se revela é um convite permanente à busca, à descoberta e à celebração da vida em sua forma mais sublime e enigmática.